Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 28 de abril de 2022, quinta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos pros jogos? Bom, tropa, quinto amanhã a gente não tem Champions League, mas a gente tem Europa League e tem Conference League, além, claro, da Libertadores e da Sul-Americana. E falando em Champions, hein, que jogaço que a gente teve do City contra o Real, 4-3, cara, na moral, acho que ninguém esperava, a gente até esperava gols, né, colocando no nosso bilhete, mas eu sinceramente esperava que sairiam 7 gols. O City, se tivesse aproveitado melhor suas oportunidades, teria saído com um placar melhor, mas o Real crava, não tem jeito, Benzema é o homem de 2022, se ele não ganhar, eu tô maluco, irmão, pode acabar o futebol. Se o Benzema não for o homem de 2022, melhor jogador do mundo, esquece, tá? E o Vini Júnior crava também. Vamos lá, vamos pra amanhã, não quero enrolar muito não. Ontem, infelizmente, cara, o nosso bilhete quase ficou 100%, como o Fred perdeu um pênalti ali no último minuto, acabou anulando, mas pelo menos a gente não perdeu, então a gente segue com mais um bilhete batido, graças a Deus. Então vamos lá. Pô, tropa, antes de eu começar aqui, só vou pedir uma coisa pra vocês, sei que eu já tô falando muito, mas, pô, se não for muito incômodo, quem puder me seguir lá no Instagram, vou deixar o arroba aqui, tem muito tempo que eu não peço, então conto muito com a sua ajuda, querendo ou não, fazer número lá de seguidor acaba ajudando e eu pretendo começar a fazer uns conteúdos lá maneiro, beleza? Então eu conto muito com a ajuda de vocês, é isso que eu peço. Então vamos lá, vamos para começar então. Primeiro jogo que eu tenho aqui, 1h30 da tarde, já vamos começar com um jogo perigoso. Eu ia colocar esse jogo no final do vídeo, mas dessa vez não vai ter jogo no final, tá? Eu vou passar em ordem de horário. Caso o jogo seja muito perigoso, muito mesmo, a ponto de ser de final do vídeo, eu vou avisar pra vocês, tá? Então vamos lá. Esse jogo aqui, 1h30 da tarde, semifinal da Copa da Dinamarca. É o jogo do Vejle contra o brabo Midtjylland. O Midtjylland é o time que está lutando pelo título, enfrentando um time que já está praticamente rebaixado numa semifinal de Copa. Por que será que a gente tem uma cotação alta? Calma que vocês vão entender. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam normalmente, jogo de gols dos últimos 7 em 5. A gente teve pelo menos 3 gols. O Midtjylland vem de 9 jogos de invencibilidade contra o Vejle, então tem aí um bom retrospecto contra o seu rival. É o que eu falei, né? Não tem jeito, o Midtjylland é brabo. O Vejle dos últimos 8 jogos, em 6, a gente teve menos que 3 gols e o Midtjylland vem de 3 vitórias seguidas. O que acontece, tropa? O Midtjylland, ele tá brigando pelo título. Faltam, se eu não me engano, 3 rodadas. Faltam poucas rodadas lá no campeonato dinamarquês. O Midtjylland tava longe, ele tava a 6 pontos do líder, só que o Copenhagen tropeçou e o Midtjylland venceu o clássico. E o que acontece? Depois desse jogo aqui, no dia 28, no dia 1º, no domingo, a gente tem um clássico que vale o título. Pô. É simplesmente o Midtjylland contra o Copenhagen. A diferença dos dois ali está de 3 pontos, então é o jogo para o Milan encostar. Analisando, que aqui é uma partida de ida ainda, são 2 jogos, a gente vai ter o jogo de volta na casa do Midtjylland. Provavelmente o Midtjylland vai com um time misto, tá? Isso eu estou acreditando, pode ser que não. Mas eu estou acreditando que pelo fato de ter um confronto muito importante, ele poder decidir esse jogo em casa, né, na semana seguinte, eu acredito que o Midtjylland vem para esse jogo com o time misto, né, continua sendo favorito pelo momento do Vejle, que ele está praticamente rebaixado, então ele deve voltar as atenções também a tentar sair do rebaixamento. Ele continua sendo favorito, mas é um jogo, tropa, de coração, que eu tomaria cuidado. Se eu fosse explorar algo, exploraria algo em gols, né, pelo menos 2 gols. O Vejle tem uma defesa muito fraca, o Midtjylland ali vai ter uma galera querendo mostrar serviço. Seria isso, tá? Mas toma cuidado. De repente, se você vê aí, saiu a escalação, o Midtjylland tá com o titular, pode valer a pena, mas, pô, cuidado. 3h45 da tarde, campeonato inglês, eu tenho um grande clássico aqui entre Manchester United contra Chelsea. O Manchester que foi amassado pelo Arsenal. Chelsea também tinha sido amassado pelo Arsenal, acabou vencendo a última partida ali no finalzinho. Vamos dar uma olhada aqui na classificação para ver o que tem de interessante para as equipes nesse jogo. O Chelsea é o 3º colocado, tá na zona aqui da Champions League. Cara, para mim, o Chelsea já tá garantido. Ele tem um jogo a menos ainda, o Arsenal, o Tottenham tem 33, ele tem 32. Então vamos botar aqui que faltam 5 rodadas, tirando esse jogo, faltam 5 rodadas aqui. Eu acredito que o Tottenham não tira 7 pontos
para o Chelsea em 5 rodadas, tá? Então, para mim, o Chelsea está tranquilo. Agora, quem está correndo atrás do prejuízo é o United. O United que perdeu para o Arsenal no confronto direto, ficou completamente complicado aqui para ele, porque ele está a 6 pontos do Arsenal, que é o último time aqui da Champions League, e tem um jogo a mais ainda. E não só tem um jogo a mais, vai jogar contra o Chelsea. Então, tirar 6 pontos aqui do Arsenal, cara, na moral, para mim não vai dar para o Manchester United, vai ter que alinhar os planetas ali, de ele começar a jogar o que não tem jogado, e o Arsenal começar a tropeçar para ele conseguir, e tem que torcer pro Tottenham tropeçar também. Até a Europa League tá difícil pro Manchester, porque ele tem 54, o Tottenham tem 58, e o Manchester tem um jogo a mais que o Tottenham, então ele teria que tirar 4 pontos em 4 rodadas. E vou falar para vocês, hein, o buraco pode ficar mais fundo, porque no momento o Manchester tá na zona da Conference League. Só que ele está apenas a 2 pontos do West Ham. Então, se ele perder esse jogo para o Chelsea, o West Ham vencer o próximo jogo, ele sai até da zona da Conference League. E vai ser foda, né? Chegando o técnico do Ajax, né? Chegando o reforço ali, Antony, montando um time legal. Porra, tu não disputar nenhuma competição europeia é triste, né? É triste. Mas vamos lá. O Chelsea em 32 jogos fez 67 gols, tem um grande ataque. E o SofaScore também, sempre me atacando aqui, sempre jogando contra mim, atualizando. Fez 67 gols, sofreu 27. Do outro lado eu tenho o United, que em 34 jogos fez 53 e sofreu 51. Né? Então é um time que muito ouve, faz muito gol e sofre muito gol também. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols. O Manchester vem sofrendo gol nas últimas 8 partidas. Das últimas 6, em 5 foi a primeira equipe a sofrer. O Chelsea, dos últimos 7, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, né? Um time over. E o Chelsea, dos últimos 5 jogos, em 4, foi a primeira equipe a marcar. O último confronto entre elas foi 1-1, os outros 2 0-0, então tem 3 empates consecutivos. Então, tropa, por mais que o histórico do confronto não tenha tido muitos gols, é um jogo que eu gostaria de explorar pelo menos 2 gols, porque eu tenho um Manchester que está no desespero, o Manchester precisa vencer, se ele quiser ainda sonhar em pelo menos para a Europa League, tá? Não estou nem falando só de Champions League, mas se ele quiser sonhar em ir para a Europa League, é um jogo que ele tem que ganhar, senão daqui a pouco para ele vai ficar faltando 3 rodadas para tirar 2 jogos de vantagem, complicado. Do outro lado, eu tenho um Chelsea, que é um time muito forte, um time que pode castigar muito bem no contra-ataque. O time do United, o Chelsea é um time bem treinado. Eu acredito que tem tudo pra gente ver um jogo aberto. Até porque o Chelsea vai querer atrapalhar os planos do United com certeza. Tá? Então, pra mim, 2 golzinhos, mais de 1,5 no bilhete. Ou ambas marcam pra esse jogo, vem muito quente. O 2,5 também, pra quem é mais ousado, dá pra buscar, pegar uma oddzinha alta. Pelo desespero do Manchester, tá? Pelo desespero do Manchester, pelo fato de ele estar sofrendo gol praticamente todo o jogo, eu acredito que seja um jogo bom para gols. Mercado de resultados, eu tô fora. Não confio no United de jeito nenhum, mesmo jogando em casa, mas também não vou confiar no Chelsea em clássico não, tá? Placar pra mim desse jogo, pô, vou cravar um 2-2 de maluco, 2-2. 4 horas da tarde, Europa League, vamos começar aqui com a sensação do momento, o RB Leipzig, que vai receber o Rangers. Esse primeiro jogo vai ser na Alemanha, tá? O Rangers é um time da Escócia, pra quem não conhece, um time brabo lá na Escócia. Vamos dar uma olhada no histórico. O Leipzig dos últimos 5 jogos, em 4 foi a primeira equipe a marcar. O Rangers vem de 4 vitórias seguidas, 3 jogos sofrendo gols. Dos últimos 10 em 8, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 8 em 6 foram ambas marcam. Tropa, não vou enrolar aqui esse jogo. Acredito na vitória do Leipzig. Tem um time melhor que o do Rangers. Está vivendo um grande momento. Tem um jogador chamado Christopher Nkunku, tá? Ele é o brabo. Ele não... Cara, um cara tipo assim... Pouca mídia e muito futebol, tá cravando praticamente todo o jogo. É o grande responsável pela arrancada do Leipzig, que estava lá embaixo, agora já está na zona da Champions League, está numa semifinal, ele que decidiu o jogo contra a Atalanta. E assim, acredito na vitória do Leipzig. Só que eu tenho que respeitar o Rangers. A campanha que eles estão fazendo. Eliminaram muito bem o Borussia Dortmund, jogando muita bola. E assim, se eu tivesse uma cotação mais alta, eu diria para vocês que seria uma boa essa vitória do Leipzig. Mas a 1,36, mesmo sendo um time melhor, e mesmo esse jogo sendo na Alemanha, não me pega, tá? Não me pega, talvez seja interessante, leva para ao vivo, espera essa cotação subir, busca uma coisinha melhor. Mas para mim é um jogo que eu vejo gols, pelo menos 2 gols também, tá? Um mar de 1,5. Ambas marcam, tem chance, mas sendo bem sincero, entre ambas marcam e o mais de 2,5 gols, nesse jogo eu iria no 2,5, se eu fosse um cara muito ousado, quisesse pegar uma odd mais alta. Mas o 1,5 para mim no bilhete tá show de bola. O Leipzig vai tentar fazer esse jogo em casa, pô,
não tem jeito. O cara deixar para classificar lá na Escócia contra o Rangers sabe que é complicado. Então, diante da sua torcida, vai se expor. O Rangers não é um time que costuma ficar atrás. Se você pegar os jogos do Rangers, todo jogo ele pelo menos marca um golzinho. Então, vou cravar aqui esse mais de um gol e meio ou 2 gols e meio. Placar para mim desse jogo, 3-1 pro time da casa. O outro jogo que eu tenho aqui também às 4 horas pela Europa League. Tem o West Ham contra o Frankfurt, primeiro jogo na Inglaterra. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O West Ham dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols. O Frankfurt vem sofrendo gol nos últimos 5 jogos, dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. O Frankfurt está fazendo uma grande campanha, eliminou muito bem o Barcelona. Também, se eu fosse explorar algo nesse jogo, exploraria pelo menos 2 gols. Nesse caso aqui, para mim, tá? É um jogo aberto, é um jogo que não tem favorito. O West Ham, ele leva um pouco de vantagem pelo fato de estar jogando na Inglaterra, mas o Frankfurt já demonstrou contra adversários mais fortes que ele não veio para brincar nessa Copa. Então, eu gostaria muito de ver pelo menos 2 gols, tá? Não explorei ambas marcas, não exploraria 2,5. Isso pré-live, tá? Para mim, 2 gols seria o 10, mas é um jogo perigoso. É um jogo perigoso pelo estilo de jogo que o West Ham tem feito ultimamente. Mas o Frankfurt é um time vida louca, é um time que vai para cima, então a chance da gente ver gols é grande. Vamos lá, Conference League, jogos também às 4 horas. Eu tenho Feyenoord contra Olympique de Marselha, cara, que tá voando nas mãos do Sampaoli. O Gerson meteu um golaço nesse último jogo, não sei se vocês viram, o Gerson tá tirando onda. E é engraçado, né, que agora o Gerson ele não tá mais volante, ele tá um cara mais ofensivo. Quando ele tava jogando de volante, não tava mandando bem, mas jogando ali mais pra frente, tá tirando onda demais. Feyenoord vem de 3 vitórias seguidas, 6 jogos de invencibilidade, vem sofrendo gols a 4 jogos, dos últimos 10 em 9, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 10 em 9 foram ambas marcam também. Os últimos 8 em 7 foi a primeira equipe a marcar. Quase me confundi com isso aqui. Tropa, para esse jogo é muito difícil não explorar gols em jogo do Feyenoord. É um time maluco, é um estilo de jogo holandês mesmo, que vai para frente, faz gol, tá ganhando o jogo, leva contra-ataque. Fez só partida maneira contra... Foi contra o Slavia? Deixa eu ver aqui. Foi, ó. O primeiro jogo foi 3-3, o segundo jogo foi 3-1. Loucura, tá? Então é mais um jogo que eu gostaria de explorar gols. Mais de um gol e meio ou ambas marcam vem muito quente nesse jogo, porque o Feyenoord é um time, como eu disse, pelo estilo de jogo dele, que ele vai para ataque, acaba fazendo gol e sofre gol também, a chance da gente ver um ambas marcam é muito grande. Para colocar no bilhete, aquele mais um gol e meio safezada do Mundo Bet. Também às 4 horas, para a gente fechar aqui esses jogos europeus, eu tenho o Leicester City, que vai receber a Roma, primeiro jogo na Inglaterra. Eu não sei se falei, né, que o Feyenoord é da Holanda, o primeiro jogo é na Holanda. Deixa eu voltar aqui. O primeiro jogo vai ser na Inglaterra, são 2 grandes equipes. Vamos dar uma olhada no histórico. Os últimos 5 jogos em 4 foram ambas marcam, das 2 equipes, não quando elas se enfrentam, mas na sequência delas. O Leicester está 3 jogos sem vencer e a Roma dos últimos 5 em 4 a gente teve pelo menos 3 gols. Tropa, mais um jogo para gols. Eu sei que às vezes o pessoal fala, não quer comentar resultado. Não é isso, mano. Não é isso, mas é jogo complicado. A gente tem que entender que a gente está numa semifinal de uma Europa League, de uma Conference League. É muito difícil achar, ficar procurando favorito, sabe? Por quê? Qual o favoritismo do Leicester aqui? É o fato de estar jogando em casa, mas a Roma tem feito boas partidas, a Roma é um time chato, então eu preferia estar entrando em gols, aproveitar que a Roma é um time over, faz partidas de muitos gols. Eu cravaria aqui também tranquilamente o mais de gol e meio no bilhete. O ambas marcam vem quente, o 2,5 vem quente também para esse jogo. Deixa a critério de ousadia de vocês, tá? Parece que o Vardy vai jogar, então acaba se tornando mais interessante, porque depender do Reanacho ali, tem uma galera ali do Leicester que, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, depender dessa galera aqui para fazer gol vai ser complicado. 4h30 da tarde, indo para o Egito. Eu tenho o Brabo Zamalek, que vai receber o Al-Ahly. Confronto difícil, o Al-Ahly sempre faz partida chata. Você olhar dos últimos 5 jogos, perdeu apenas um, mas o Zamalek é o atual campeão e está vivendo um grande momento. Se a gente olhar aqui, ele é o líder, tem 35 pontos, tem 4 a mais que o Al-Ahly, que joga hoje, mas o Al-Ahly tem 3 jogos a menos, então é importante o Zamalek continuar vencendo seus adversários para criar uma grande gordura, igual ele fez na temporada passada. O Al-Ahly, em 13 jogos, ganhou apenas 4, empatou 7, perdeu apenas 2, perde pouco. Por exemplo, ele perdeu a mesma quantidade que o Zamalek, que é o líder, porém, é um time que empata bastante. Zamalek jogando em casa, perdeu apenas 1, são 4 vitórias e 2 empates. E o Al-Ahly jogando fora de casa também perdeu apenas 1. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam, normalmente jogo de poucos gols. O campeonato egípcio, né, em sua maioria, a gente não tem confrontos de muitos gols.
Só que o Zamalek vem de 4 vitórias seguidas contra o Osmari, isso é interessante. As duas equipes vêm de momentos de poucos gols, comentei com vocês do campeonato egípcio. O Al-Ahly que de vez em quando dá uma de maluco, o Al-Ahly e o Pirâmide. O Al-Ahly do nada mete 4, o Pirâmide do nada tá ganhando de 2-0 e toma virada e depois vira de novo. O Al-Ahly e o Pirâmide é foda, irmão, é jogo maluco. Vamos lá, o Zamalek vem de 6 jogos de vencibilidade, 3 jogos sem sofrer gols. Tropa, para esse jogo aqui, Zamalek empate anula, tá pagando 1,65, então a gente tem esse conforto de jogar com empate no bilhete, então é isso que eu exploraria. Vitória seca, entrada simples, vai estar pagando quase 70% do lucro, não tem por que ficar misturando o jogo, tá? 70, 60, cara, se você puder fazer um investimento que te retorna mais da metade, para mim já não é jogo de bilhete, já é jogo de você botar isso no bolso e ir levantando sua banca. Beleza? Então é isso, placar para mim 1-0 Zamalek, tendência de poucos gols, mas entre explorar gols e esse empate anula, eu vou no empatezinho. 7 horas da noite, Libertadores da América, tem um Mengão Malvadão que vai visitar a Universidade Católica, jogo difícil pro Flamengo, tá? Não vai pensando que é um jogo fácil, o Flamengo tem um elenco melhor, com certeza, mas a Universidade Católica é um timezinho chato, cara, porque se o Colo-Colo é chato, imagina a Universidade Católica que tem batido ali no Colo-Colo, inclusive tomou a liderança no final, acabou sendo campeão do campeonato chileno, ganhando do Colo-Colo, inclusive. Vamos lá. Mengão está com 2 vitórias, são 5 gols feitos e 1 sofrido. Universidade Católica tem 1 vitória e 1 derrota, está com 3 pontos. É muito importante para a sequência do Católica ele vencer esse jogo, tá? Por quê? Porque se o Flamengo vencer, se o Flamengo vencê-lo e o Talleres vencer o Sporting Cristal, eles vão para 9 pontos, aí vai faltar 3 rodadas para o Católica tirar 6 pontos, é complicado, né? Isso para chegar, né? 6 pontos para chegar, né? Vai ter o critério de desempate, enfim. O Universidade Católica vem sofrendo gols há 10 jogos, dos últimos 5 em 4 a gente teve menos que 3 gols. O Mengão nos últimos 10 jogos em 8 a gente teve menos que 3 gols. O Flamengo tem uns jogos que joga bem, tem outros jogos que não joga nada. Pô, tem uns flamenguistas que ficam putos comigo que eu falo do Flamengo, mas eu tenho que falar, irmão. Meu papel aqui é falar de jogo. Pô, cara, como é que o Flamengo jogou esse último jogo contra o Atlético Paranaense? O Marinho que é ponta direita, o cara bota de ala esquerdo. Ah, pelo amor de Deus, mano, esse português já tá inventando pra caramba. Eu falo isso, sabe por quê? Porque o Flamengo é um time que dá muito green, pô, no Brasil. O Flamengo e o Atlético Mineiro, pô. Agora eu não tô conseguindo entrar no Flamengo, pô. Não consigo, pô. O time não joga. Quero que o Flamengo volte a jogar, porque time bom é um time que te dá dinheiro. Time bom, bota na tua cabeça. Time bom é o time que te dá mais um padrão de entrada, seja em gols, seja em cartões. Esse é o time bom, pô. Tirando o time do coração. O time bom é esse. Vamos lá, então, Megão. É o seguinte, o Flamengo é um time melhor, né? Por ter um elenco melhor, por ter poupado jogadores para esse jogo, provavelmente não vai perder. Então, quem quiser botar no bilhete, vai com empate anula. Mas é um jogo que eu quero explorar gols. Por quê? Como eu disse para vocês, tem o desespero do Católica em vencer esse jogo, tá? Porque ele perder é horrível. Mostrei para vocês ali pela tabela. O Flamengo é um time que vai jogar no ataque também. Tem um time melhor. É um time que provavelmente vai ter a maior posse de bola. Estou acreditando, tá? O Flamengo vai ter a maior posse de bola. Vai criar situações de ataque. A Universidade Católica também não pode ficar na defesa. Então tem tudo para a gente ver um jogo aberto. Eu exploraria 2 gols. Tá pagando mais do que o empate anula. E para mim é interessante pela necessidade do Católica. Porque muitas vezes vem um time, quando não estão jogando na altitude, né? Pega um time brasileiro, aí acaba jogando assim de catimba, tentando segurar um empate. Mas no caso da Universidade Católica não, pô. Ele tem que trocar com o Flamengo. Por isso eu vejo um cenário bom para gols, tá? E também pela zaga do Flamengo. Placar para mim desse jogo, 2-1 pro Mengão. 7h15 da noite tem um Jorge Wilstermann que vai receber o São Paulo. Tropa, muito perigoso esse jogo. Por mais que São Paulo esteja jogando, tá apresentando futebol maneiro. Cara, uma das maiores altitudes de um estádio da Libertadores, tá? Então é muito chato jogar lá, muito chato mesmo. Então assim, cuidado. Eu não gosto dessa cotação para um time que joga na altitude. Pô, você vê o Galo, tá? Tudo bem que o Del Valle é um time melhor que o Jorge Wilstermann, mas pô, que é da Bolívia. Cara, mas você vê o Galo com a cotação de 2,50 e o São Paulo com essa cotação. E falando em Galo, hein? Pô, deixei para vocês um Galo empate anula. O Atlético fez o primeiro gol, teve 2 chances cara a cara de fazer o segundo já, aí deu uma de Manchester City, né? Deixou o adversário crescer e quase levou a virada ainda, quase atrapalhou a gente. Vamos dar uma olhada no histórico aqui. O Wilstermann vem de 3 jogos de vencibilidade, mas vem de 4 jogos sem vencer.
Então vem de 3 empates seguidos, né? Vem de 4 jogos seguidos sofrendo gols, dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. São Paulo tem sido um time over, dos últimos 10 em 8, a gente teve pelo menos 3 gols e vem de 3 jogos sem vencer. Se a gente olhar aqui a classificação do grupo, São Paulo é o líder, 2 jogos, 2 vitórias. Lembrando que na Sul-Americana se classifica apenas um, tá? Então é muito importante o São Paulo vencer esse jogo. Por mais que o Wisterman não tenha vencido, quando ele joga na altitude é perigoso. Então, pré-live, o que eu exploraria? Gols, porque eu tenho o São Paulo que tem um time melhor, São Paulo que ele tem que vencer esse jogo, tá? Não é mais que só se classifica um. Do outro lado eu tenho um time que está desesperado, que não venceu. Se ele quiser ainda ter a chance de se classificar, é ganhar ou ganhar, tá? É ganhar do líder e a 4 pontos. Torcer aqui para um empate entre as duas equipes, para ficar mais próximo ali dele tentar. Agora, se o Jorge Wilstermann perder esse jogo, é adeus, não pega nunca mais. Então, por isso, nesse desespero do Jorge Wilstermann, jogando na altitude, tem um time mais fraco, indo para frente igual maluco. O São Paulo ali, podendo revidar no contra-ataque, é um jogo bom para mim, para gols. 2 gols ou ambas marcam nesse jogo, é o 10. Vitória do São Paulo, deixo para se você estiver vendo o jogo. São Paulo não está sentindo altitude, está indo para cima. Porra, São Paulo vai fazer um gol a qualquer momento, vitória do São Paulo. Tá fora isso, mano. Na moral, corre do mercado de resultados. Corre que é perigoso demais, perigoso demais. Tropa, fechamos os nossos jogos. O que eu posso ter de interessante aqui pra gente? Barcelona é favorito, mas essa cotação aqui não me agrada. Tá? Se tivesse uma cotação de 1,60 ali, ia falar pra vocês que era um bom jogo. Mas 1,29 do Barcelona de Guayaquil. Tudo bem que o Metropolitanos não é lá grande coisa, mas não me pega não. Não vejo esse time dominante do Barcelona não. Deve ganhar, tá? Mas talvez se você levar para ao vivo, consegue pegar uma cotaçãozinha mais interessante. Santos e União La Calera. Esse jogo é na Argentina. O Santos que está surpreendendo todo mundo no Brasileiro. Eu fui né? Minha opinião bosta, que eu falei que o Santos ia brigar para não cair. O Santos simplesmente é o líder do Brasileirão. Cara, vocês gostam, né? Vocês santistas gostam aí, que estão calando a boca de todo mundo. Nos últimos 5 jogos do Calera, em 4 a gente teve menos do que 3 gols. O Santos nada de interessante aqui pra gente. Se a gente olhar aqui a classificação, é um confronto entre os líderes do grupo, né? Então é muito importante o Santos vencer esse jogo, porque se o Santos perder, cara, vai ficar muito complicado, porque já vão abrir 2 jogos, né? O Calera vai abrir 2 jogos pro Santos, faltando 3 rodadas. Então é importante a gente ver o Santos jogando, tá? Agora eu vou falar pra vocês, hein? É um jogo interessante aqui. Eu já vi a cotação. Se você olhar aqui o SofaScore, ele não quer, né? Vocês sabem que ele não quer, ó. Tá carregando aqui até agora. Tá 2,70 o Calera. O Santos tá 2,30, 2,40. Naquela cotação de jogo equilibrado que eu já ensinei pra vocês. Então, assim, eu poderia estar indo com dupla chance pro Santos. Não é uma entrada ruim, tá? Mas quando o Santos jogou fora de casa, não gostei. Então, o que eu poderia explorar desse jogo aqui? Analisando que eu tenho um Santos que precisa vencer. E eu tenho o La Calera jogando em casa. Pode ser um jogo bom para buscar 2 gols. Tá pagando muito. Tá pagando 1,50. Quase 1,50 na verdade esses 2 gols. Até porque o Calera em 2 jogos só fez 1 gol. E não sofreu nenhum. Mas pela necessidade do Santos, pode ficar interessante. Ah, apareceu. Ó, tá até maior a cotação já. Tá 2,90. Então, pela necessidade do Santos, pode ser interessante buscar 2 gols, pode ser interessante buscar o dupla chance também. Sendo bem sincero, eu não vou fazer nada nesse jogo pré-live. Agora, começou o jogo, o Calera de repente mete um gol e o Santos vai para frente igual maluco, ou o Santos faz gol e o Calera começa a se expor bastante, aí pode ser um cenário que começa a me agradar. Mas pré-live, tô comentando para passar pelos brasileiros mesmo. Beleza? Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos. Espero que seja um dia muito bom pra gente. Espero que hoje já esteja sendo, que a gente consiga manter essa rotina aí do bilhete, né? Mesmo tendo anulado ali um joguinho, o importante é não perder. Conto com vocês também no Instagram. Segue aí. Inclusive tá aberto as vagas para a nossa nova liga. Nova liga não, nosso novo mês na Liga do Cartola. Só dá uma olhada lá no Instagram que vocês vão entender. Então é isso, tamo junto, muita fé. Bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixar uma triplinha pra gente de mais de gol e meio. Primeiro jogo, cravei mais de gol e meio entre Universidade Católica e Flamengo. Universidade Católica precisando se expor, precisa muito da vitória. E o Mengão Malvadão tem um grande ataque, pode explorar isso. Também tem uma defesa ruim, jogo aberto, hein? Segundo jogo, Manchester United contra Chelsea. O United desesperado, só a vitória interessa, né? Mas tem uma defesa muito fraca, o Chelsea sabe muito bem castigar isso. Então é um grande clássico que eu também vejo
gols. E para fechar, coloquei mais de 1,5 entre o Feyenoord e Marselha, duas equipes over com grandes ataques e vivendo um grande momento também. Acredito que tem tudo para a gente ver o jogo aberto, principalmente pelo estilo de jogo do Feyenoord, que vai estar jogando diante da sua torcida. Essa nossa tripla deu um total de 2,03 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé, cima!